Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane. Nesse canal falamos sobre crescimento pessoal, renda extra, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês erros que eu cometi sendo iniciante e pobre com investimentos. E eu vou explicar tudo que aconteceu aqui nesse vídeo. Tudo que deu de ruim nos meus investimentos quando eu iniciei. O primeiro erro que eu cometi foi que quando eu comecei a investir, eu não criei uma reserva de emergência. Eu fui juntando lá tudo no mesmo montante. E uma coisa que eu fiz é que eu tinha umas economias desde o meu primeiro emprego. E na hora que eu fui investir pela primeira vez na minha vida, eu peguei todo o dinheiro e investi numa coisa só. Que na época, se eu não me engano, foi em 2018, 2019, mais ou menos. Eu peguei todas as minhas economias, que eram 16 mil reais na época. Eu tinha juntado esse valor aí no meu primeiro e no meu segundo emprego, mais ou menos. E aí, nessa época, eu morava com a minha mãe. E eu só consegui juntar esse dinheiro aí porque eu tinha um VR e um VA muito recheado na época que eu trabalhei na seguradora. Aí, às vezes, eu até vendia, que não pode fazer isso, né? Mas eu vendia pra pegar o dinheiro e guardar também. E aí, nessa época que eu consegui juntar esse dinheiro aí, tava bem na época que o pessoal tava estourando com o Bitcoin. Então tinha várias notícias, cada vez que tinha uma notícia do Bitcoin, ele já tinha subido um monte. Então o pessoal ia lá, colocava mais dinheiro, e o dinheiro já valorizava e cada vez mais. Só que aí ninguém contava que uma hora o Bitcoin ia cair, né? E aí o pessoal foi investindo. E como que funcionam os investimentos? A oferta e a demanda. Assim como o mercado que a gente já conhece. Aí o que acontece? Se tem muita gente vendendo o Bitcoin, ele automaticamente vai desvalorizar. E aí isso acontece todo dia. Ele valoriza e desvaloriza. Aí nessa época eu até tinha um pouco de mentalidade assim de saber que era a longo prazo e deixar lá rolando o dinheiro. Só que nessa época foi quando eu tava com aquele ex que me levou para Belo Horizonte, numa empresa que a gente trabalhava, que também era de investimentos, mas a empresa, assim, basicamente ensinava você a investir no mercado de Forex, que é o mercado de moedas, né? Dólar, ien, todas as moedas do mundo tá lá para ser negociada, inclusive moedas digitais como o Bitcoin. E aí, essa empresa ensinava as pessoas a investirem, só que aí ninguém tava ganhando nada, só tava todo mundo vendendo o curso e não dava em nada, né? Assim, grandes resultados. E também você tinha que ter dinheiro para investir na sua banca, para você fazer ela crescer, né, mesmo com estratégia, e ninguém tinha dinheiro para nada. A mensalidade da empresa era caríssima. Então foi 2 erros. Eu ter investido o meu dinheiro todo no Bitcoin, que foi o primeiro investimento que eu fiz na vida, eu investi tudo no Bitcoin. E aí, nessa época, eu tive sorte de não perder tudo, né, nessa oscilação aí que o Bitcoin sobe, o Bitcoin desce. E aí ele só valorizou e eu ganhei, inclusive, na perda, né? Porque eu tinha um dinheiro preso meu numa das empresas. E aí, quando o Bitcoin subiu de vez, eles transformaram lá a moeda numa outra moeda que não tinha valor nenhum. E aí você até conseguia sacar, mas aí ninguém queria comprar uma moeda desconhecida, né? E aí ficou por isso mesmo. Perdi uma parte do dinheiro. Só que com a grande valorização que o Bitcoin teve, eu acabei que eu não perdi nada. Eu lucrei, né? Porque eu já estava sem trabalhar nessa época em empresa. E aí, quando não tinha dinheiro vindo da empresa, que era quase sempre, eu bancava as coisas com o dinheiro que eu tinha lá guardado. E ele só era guardado na minha conta corrente mesmo. E aí eu tinha os bitcoins lá ainda um pouco guardado, né? Que eu fui gastando conforme fui precisando. Então isso foi um erro. Porque se você tem investimentos a longo prazo, não é para você ficar gastando ele. Porque aí ele vai perder o valor ali dos juros e da valorização que ele já tá tendo, porque você tá gastando, né? Então, eu cometi esse erro com Bitcoin, de ter colocado tudo nele. Eu tive muita sorte de ter conseguido pegar o meu dinheiro de volta, né? Que era os 16 mil que eu investi, e muito mais do que isso. Se eu for fazer as contas, assim, mais ou menos, o que eu consegui transformar desses 16, eles viraram mais ou menos uns 50 mil. É que eu fui gastando. E aí tinha época que ele tava um valor, tinha época que tava outro, então é meio difícil de calcular isso hoje, porque eu não tenho mais os históricos e tal de uso, né?
Nessa época, inclusive, era até permitido o cartão de crédito, que você conseguia descontar direto os seus bitcoins lá na carteira que você escolhesse. Algumas já tinham cartão de crédito. Aí bloquearam essa função no Brasil, não sei se liberou, enfim. Eu cometi esse erro do Bitcoin de colocar tudo na mesma cesta, né? Então, se tivesse dado ruim, que era mais chance de dar ruim do que de dar bom, né? Porque eu não tinha muito conhecimento na época que eu investi. Eu só sabia que era uma moeda que ia valorizar muito, porque ela é descentralizada, o governo não mete a mão. Então... E é bem legal o conceito das criptomoedas pra mim, nesse caso, né? E aí cometi esse erro. Cometi o outro erro de entrar numa empresa que não era muito segura, que é essa que eu comentei que eu entrei com meu ex, que no começo tinha alguns robôs automáticos que você colocava uma grana ali e o robô ia fazendo tudo automático pra você. E tava dando muito certo isso pra todo mundo, tava todo mundo feliz. Só que aí começou que o robô tava arriscando muito, porque a banca que os robôs trabalham da empresa eram de capital muito alto. E aí o pessoal queria fazer as mesmas estratégias com uma banca baixíssima. Então, para conseguir fazer isso com uma banca baixa, eles alavancavam. Então, numa operação que a pessoa tinha que ganhar um pouquinho, ganhava um monte, só que corria o risco de perder tudo. Então, foi mais um investimento que eu conheci que era na renda variável. Até esse momento aí, eu nunca tinha investido em CDB, nem em caixinha, que não tinha muito essas coisas de caixinha na época. Mas eu usava minha conta bancária, que ela já corria lá os juros de CDB automaticamente, do Bradesco, na época. Hoje em dia ela não funciona mais assim, mas antigamente eu só deixava o dinheiro na conta corrente e ela ia rendendo lá, como se fosse um CDB mesmo, do banco. Aí teve esse erro de entrar numa empresa que não era segura, na verdade ela era uma pirâmide. O pessoal ganhava dinheiro só revendendo os pacotes de curso, né, que na verdade era uma mensalidade, não era nenhum curso que você comprava e você não pagava mais, né, você tinha que pagar uma mensalidade cara todo mês. E aí você ainda tinha que ter uma banca para trabalhar com ela, né? Tipo, com os robôs ou com conhecimento. O robô deu errado depois e aí tiraram tudo. E aí ficou só o curso para você aprender e você mesmo fazer as coisas. Mas aí não estava funcionando mais a empresa, porque a gente viu... eu vi que não estava rolando, ninguém estava ganhando dinheiro, estava todo mundo disfarçando. E uma coisa que eu vi que eu não conhecia nesse mundo, que hoje em dia inclusive tem muito, que nas contas das corretoras onde o pessoal colocava o dinheiro deles, era deles mesmo. Eu, Daiane, criava minha conta, colocava meu dinheiro lá, então ninguém tinha acesso. Só que o pessoal trabalhava com um link de indicação de corretora, então mesmo se você perdesse na operação, a pessoa que te indicou ganhava do mesmo jeito, igual o Tigrinho hoje em dia. Então a pessoa que te indicava, ela não queria saber se você ia ganhar, se você não ia ganhar, porque de qualquer forma ela ia ganhar a comissão dela pela corretora. Então eu comecei a ver que o pessoal estava vendo alternativas externas para ganhar dinheiro, e na empresa que era o que eles queriam vender para as pessoas, eles não estavam ganhando mesmo, de verdade. Estavam ganhando com outras coisas externas, né? Que no caso é esse da banca. E aí foi uma segunda burrice que eu cometi de investimentos, né? A primeira foi investir tudo numa coisa só, que eu poderia ter perdido tudo e tive muita sorte de não ter perdido e ainda ter lucrado com isso, né? No Bitcoin. E aí a segunda foi essa, de ter investido numa empresa que não era totalmente segura. Eu confiei nas pessoas que me colocaram nessa empresa e que disseram que era uma empresa séria, e realmente era bem convincente na época, mas é um erro que eu cometi e que eu acho que muita gente comete, de achar que vai conseguir muito lucro numa coisa que você não vai ter esforço nenhum. É bem complicado você conseguir grandes lucros em investimentos seguros. Normalmente, quando você vai para um investimento que te dá mais dinheiro, ele vai ter um grande risco, ou um risco muito maior do que os investimentos que você só deixa ali na caixinha e fica rendendo um pouquinho. Então, foi mais esse erro que eu cometi de investimento. Aí, o outro erro, que foi o terceiro erro já que eu cometi de investimento, foi bem no início, na verdade, antes da pandemia acontecer. Eu tinha ainda uma reservinha de nada quase, né, quando eu vim de Belo Horizonte para São Paulo depois dessa empresa aí. E aí, com esse valor, eu quis investir um pouquinho em fundos imobiliários. Eu já assisti muitos vídeos de investimento e aí eu sempre colocava na minha cabeça que eu tinha que diversificar os meus
investimentos, né? Colocar um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. E aí eu já conheci um pouco do Bitcoin, mas eu tava com medo de investir, eu parei de mexer com ele. E aí eu fui me arriscar nos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários são como ações, né? Parte de um bem. No caso, os fundos imobiliários são referente a aluguéis de prédios, aluguéis de espaço, aluguel de dívidas, tudo referente a essa parte de imóveis, né? Prédios, empresas comerciais, essas coisas. Como que funciona as ações? Você compra a ação, aí ela pode valorizar ou desvalorizar, aí você ganha com isso. E também tem os dividendos das ações, que pagam uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. E aí os fundos imobiliários, o que difere, né, é que não paga imposto de renda, então é muito bom. E os dividendos são pagos, a maioria, mensalmente. Então, todo mês ali você vai receber alguma coisa desses dividendos, além da valorização do fundo imobiliário. Mas ação e fundo imobiliário é praticamente a mesma coisa. O que muda é a categoria, né, que é de imóveis. E as ações vai ter tudo, empresas de todo tipo possível, de todo segmento possível, né? E aí os fundos imobiliários têm essa regalia aí de não cobrar imposto de renda, mas que o governo já tá querendo taxar, não sei como que ficou, toda hora parece que vai taxar, que não vai taxar, enfim, não sei mais. se eu souber, eu coloco aí no vídeo as notícias atuais do momento sobre a taxação dos fundos imobiliários. E aí o erro que eu cometi foi que nesse momento que eu investi em fundos imobiliários, eu não tinha muito conhecimento sobre, então eu escolhi empresas sem saber muito bem, né? E coincidentemente foi bem na época da pandemia. E acredite se quiser, eu acho que foi 1 ou 2 fundos que eu escolhi, e eu escolhi logo fundos de tijolos. Tem os fundos de papel, que é as dívidas das empresas que as pessoas podem comprar, e tem os fundos de tijolo, que é realmente os prédios físicos, né? Por exemplo, laje para estacionar helicóptero em prédios, eles podem alugar galpão, o prédio completo para banco, enfim. E aí, existem esses dois. E eu investi logo no de tijolo, que é uma parte que é física. Só que foi no início da pandemia, onde ninguém podia ir para lugar nenhum, só ficar dentro de casa. O que bombou nessa época da pandemia foi provavelmente os comércios online, que você pode fazer compras online. Aí foi quando bombou Shopee, a Shein, esses sites de compra online. E aí eu investi em fundos de tijolo, sem conhecimento nenhum, seguindo vozes da minha cabeça, numa época que ninguém estava podendo acessar nenhum comércio. E aí eu entrei em pânico, porque eu não tinha reserva de emergência e acabei precisando do dinheiro. Aí, em vez de se eu tivesse, eu tiraria o dinheiro da reserva ali, depois ia repor, ia ficar tudo certo. Eu tive que tirar dos meus investimentos, que são para longo prazo, de novo. Investimentos a longo prazo não é uma coisa para você ficar sacando toda hora. É para você deixar lá e ficar acompanhando. E aí, de novo, mais um erro de investimentos eu cometi. Fui lá no desespero e vendi. Vendi perdendo dinheiro, né? Porque o fundo imobiliário tinha desvalorizado, e a desvalorização ela só é contabilizada quando você realmente vende aquele item ali, aquele fundo. Aí computa ali o seu prejuízo no caso. Aí eu tive prejuízo de R$5, R$10, né? Mas já foi um aprendizado ali pra mim, que para você investir em renda variável você tem que estudar um pouco mais para não cair nessas situações desagradáveis, né? Então depois que aconteceu isso eu não investi em mais nada, fiquei de boa. E esse ano eu fui lá e deixei, né, R$100 lá em Bitcoin no começo do ano, acho que foi em abril, em março. Tem vídeo aqui no canal e eu investi R$100 só para deixar rolar lá e também ir perdendo esse medo de investir. Fora isso, aí sim eu consegui, né, no ano passado, juntar uma graninha legal da minha reserva de emergência finalmente. Consegui juntar um valor bem legal, assim, para eu conseguir me bancar se eu tivesse alguma emergência. E aí aconteceu que a empresa que eu trabalhava me demitiu. Então eu uni o útil ao agradável, que eu já queria sair de lá para tentar fazer outras coisas. Uma delas
era o canal aqui e também tinha um desejo de empreender. E aí eu consegui arriscar criando o canal e também trabalhando como designer gráfico freelancer em casa. E eu consegui, né, finalmente juntar essa reserva de emergência que tem me ajudado até hoje. Ela ainda não acabou, porque aconteceu que eu também consegui retirar o meu FGTS que tinha ficado preso lá. Eu não ia ter direito a isso, porque eu tinha mudado no mesmo ano do saque rescisão para o saque aniversário. Aí me demitiram logo na sequência. Aí eu me ferrei, porque eu não ia conseguir pegar esse FGTS. Aí mudaram a regra lá e eu consegui. Então eu compus a rescisão com o dinheiro que eu tinha guardado, mas esse FGTS que eu recebi o valor de mais de 3 mil reais. Então me ajudou bastante aí a compor e a repor a minha reserva de emergência que está sobrevivendo aí desde o ano passado, quando eu fui demitida em outubro. E para não perder todo esse valor da minha reserva de emergência, eu acabei iniciando um projeto aqui de ser designer gráfico freelancer em casa, né, empreendendo, que era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer uns testes, mas nunca tinha conseguido efetivamente investir o meu tempo totalmente nisso. E aí, como eu tava em casa, né, tava trabalhando focada somente no canal, eu comecei a abrir essa outra fonte de renda como designer. E aí me ajudou muito, porque eu aprendi muita coisa, né, mas tudo isso veio das burrices financeiras que eu fiz aí com os meus investimentos. E no final, finalmente eu acertei, criando a minha reserva de emergência, que é a partir desse momento que você vai conseguir fazer grandes coisas. Por quê? Esses erros aí de investimentos explicam muita coisa, né? Se em todos esses momentos eu tivesse uma reserva de emergência, eu não teria mexido nos meus investimentos de renda variável e não teria ficado no prejuízo, como eu falei, que você só fica no prejuízo se você vender. Aí você vai, né, ter o saldo ali de lucro ou prejuízo do item que você vendeu, ele sendo uma ação, ou sendo um fundo, ou sendo criptomoedas, essas coisas. E aí foram essas as minhas burrices financeiras de investimento, sendo iniciante e pobre, sem conhecimento nenhum, investindo por vozes da minha cabeça. Então não façam isso, porque vai dar prejuízo. Estudem bastante antes de investir. Não se afobem porque você, no meu caso, né, eu fiquei assistindo vídeos de investimento, então eu queria colocar logo tudo em prática. Eu me empolgava, né, vendo os juros que eles mostram nos vídeos, mas não é bem assim uma mágica que acontece, né? Você tem que ter um pouquinho de conhecimento, sim, ver qual que é o seu perfil, se você é mais arriscado ou se você é mais conservador, e seguir aquilo que você é. Não adianta, você vai ficar com muita ansiedade se você for conservador e ficar ali arriscando muito nos seus investimentos. Então, analise qual que é o seu perfil, escolha ali o que você quer seguir e tudo vai dar certo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam dessas minhas burrices financeiras. Se vocês já cometeram alguma burrice financeira, comenta aqui o que aconteceu com você. Deixe o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.